Raul Prebisch. Rumo a uma dinâmica do desenvolvimento latino-americano, hacia uma dinâmica do desarrollo latino-americano. Introdução. Como me disse certa vez Diane Marshall, há coisas que não podemos fazer todos os dias, mas que devem ser feitas de tempos em tempos. Ele se referia a um relatório que, com a colaboração de um grupo de eminentes personalidades latino-americanas, nossa secretaria apresentou àquela malograda conferência de Quitandinha, a novembro de 1954, a pedido do Conselho Interamericano Econômico e Social da Organização dos Estados Americanos, o espanhol. Este é outro desses relatórios. É o resultado de nossa viva preocupação com o curso dos acontecimentos nesta parte do mundo, preocupação que, ao completar 15 anos de vida esta secretaria, se traduziu nas reflexões destas páginas. Veja-se nelas, além disso, um ato de compreensível recolhimento intelectual de quem a teve a seu cargo durante quase todo esse período. O relatório que agora se apresenta constitui, por sua própria natureza, uma trama de inevitáveis generalizações derivadas de uma análise contínua e sistemática da realidade latino-americana. Mas não se referem elas a nenhum país em particular nem a grupo algum de homens dirigentes, pois são muitas e importantes as diferenças que haveria que anotar. No entanto, anima-nos a esperança de que, dentro dessa trama, cada país poderá abranger melhor a significação de seu caso particular nestes momentos de imperioso exame do que tem sido nosso passado, do que é nosso presente e do futuro que gostaríamos de alcançar no empenho de reger conscientemente as forças do desenvolvimento econômico e social. Até aqui chegava a nota preliminar que precedia este trabalho quando foi apresentado oficialmente pela Secretaria da Comissão Econômica para a América Latina, a espanhol, aos governos latino-americanos em meados de abril passado. Levava ao pé minha assinatura, coisa que não ocorria desde 14 anos antes, em que também assinei meu primeiro relatório nas Nações Unidas. Foi em circunstâncias muito distintas, e recordá-lo agora não deixa de ter algum interesse. Vou fazê-lo brevemente. Ao estabelecer-se a Comissão Econômica para a América Latina em 1948, fui convidado a dirigir sua secretaria. Não quis aceitar aquele honroso oferecimento. Considerava então uma perda de tempo trabalhar em matérias econômicas nas Nações Unidas. Em minha juventude havia tido ocasião de ver de perto as atividades que nessas matérias se levavam a cabo na Liga das Nações, concepção anglo-saxã dos problemas econômicos do mundo, com um interesse muito marginal e episódico voltado aos países periféricos da economia mundial. Estava eu naqueles tempos tentando desentranhar, explicar-me, os problemas do mundo subdesenvolvido, e supunha que em uma instituição internacional, dominada pelos economistas dos grandes centros industriais, seria impossível abordar esses problemas com a mente livre de preconceitos doutrinários. Pouco tempo depois pude comprovar meu erro. Após ter me negado a aceitar a responsabilidade que me era oferecida, convidaram-me a escrever a introdução do primeiro estudo econômico, a Economic Survey, inglês, anual que apresentaria a Comissão Econômica para a América Latina a seus governos membros. Era no princípio de 1949. O governo argentino daqueles tempos havia me tornado impossível continuar em minha cátedra universitária, depois de ter me desalojado do Banco Central em cuja organização perdi meus melhores anos juvenis. Portanto, o convite de trasladar-me por alguns meses a Santiago do Chile, sede venturosa da instituição que começava, tinha para mim inesperados agrados. Aí, pois, escrevi meu primeiro trabalho na Comissão Econômica para a América Latina sobre desenvolvimento econômico latino-americano. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas, e o desarrollo econômico de América Latina y alguns de seus principais problemas. Propunha-me ali, entre outras coisas, demonstrar a necessidade ineludível da industrialização no desenvolvimento econômico da região e pela primeira vez apresentava em forma escrita minhas ideias incipientes sobre o estrangulamento exterior e a deterioração na relação de preços do intercâmbio. Não estava improvisando por certo. Vim expondo estas ideias na universidade em Buenos Aires, mas não havia tido oportunidade de me pôr a escrever sobre elas. Agora se me apresentava essa oportunidade e passei 4 semanas inesquecíveis escrevendo tranquilamente. Terminada a tarefa, os resultados foram à sede central das Nações Unidas em Nova York. Longo cabo de volta. Em síntese, tratava-se de um trabalho sério, mas de ideias demasiadamente pessoais. Além disso, havia certa relutância em discorrer sobre o desenvolvimento econômico. Não era este precisamente o objetivo da Comissão Econômica para a América Latina. Por outra parte, essa insistência na industrialização latino-americana poderia despertar reações desfavoráveis. Ainda assim, era um bom trabalho. Por que então não o assina seu autor, apresentando-o sob sua própria responsabilidade, sem comprometer a Secretaria das Nações Unidas? Este foi, se mal não recordo, minha memória nem sempre é boa, o episódio de minha primeira assinatura ao começar minha aventura na Comissão Econômica para a América Latina, seguido agora desta segunda assinatura ao fechar-se o ciclo, quase 15 anos depois.
Tem alguma importância este episódio na vida de nossa instituição, pois os temores que se abrigavam na sede central das Nações Unidas acerca da repercussão de meu trabalho, embora infundados, não o foram de todo. Em efeito, na segunda reunião da Comissão Econômica para a América Latina, efetuada em Havana em meados de 1949, a tese que eu sustentava despertou grande interesse nos países latino-americanos, interesse suficientemente forte para dominar a hostilidade que já começava a manifestar-se em certos setores. Em verdade, as ideias ali expostas desafiavam abertamente a ortodoxia dominante no pensamento dos grandes centros industriais acerca do desenvolvimento econômico dos países periféricos. Começaram a aflorar os críticos doutrinários, a maior parte dos quais não tomava o trabalho de ler nossas páginas. Haviam ouvido algo ou conheciam alguns parágrafos soltos. Nascia deste modo a Comissão Econômica para a América Latina sob o signo herético que presidiu sempre seus destinos. Porque foi uma grande surpresa para mim, uma grata surpresa intelectual, que, depois deste episódio, se me voltasse a convidar a incorporar-me à comissão. Aceitei por um ano dirigir seus estudos, com a condição de que meus trabalhos estariam sujeitos à minha própria responsabilidade, sem que me fosse necessário referir-me a autoridade superior alguma. Aceitou-se essa condição e cumpriu-se com toda estriteza. O que se queria era, precisamente, que os latino-americanos abordássemos nossos problemas com nosso próprio critério, sem sujeição doutrinária nenhuma. Depois daquela primeira manifestação de perplexidade, os homens que tinham a direção destes assuntos na sede central das Nações Unidas haviam compreendido que esta era uma exigência perentória do momento latino-americano e que, se não se respondesse a ela, a Comissão Econômica para a América Latina se transformaria em uma criação burocrática intranscendente. Concedeu-se-me, pois, a mais absoluta liberdade de ação e, depois desse primeiro ano de experiência, não vacilei em ficar definitivamente por insistente requerimento das autoridades centrais. A tarefa que começava havia terminado por atrair-me profundamente. Oferecia-se-me um horizonte dilatadíssimo de investigação e análise, de elaboração de novas ideias, em uma instituição internacional de esclarecida direção e ao abrigo das arbitrariedades políticas ou do influxo de interesses espúrios que tanto perturbam e destroem em nossos países. Ficar de modo definitivo é uma forma de dizer, porque a Comissão Econômica para a América Latina foi criada experimentalmente por 3 anos, e em 1951, ao avizinhar-se o cumprimento deste prazo, sobrevieram forças muito poderosas endereçadas à sua eliminação do campo latino-americano. Sabia-o muito bem quando aceitei a responsabilidade que me era dada. Havia-me dito cruamente um eminente latino-americano muito sintonizado com as ideias ali prevalecentes nesses tempos: "Perde você seu tempo", disse-me, pois já existe a Organização dos Estados Americanos, a espanhol, para fazer o que se confiou à Comissão Econômica para a América Latina. Não creio tê-lo perdido. A batalha definitiva travou-se em nosso quarto período de sessões, efetuado no México em meados de 1951. Esteve a ponto de converter-se em uma derrota. O Chile, que havia lutado com entusiasmo pela criação da Comissão Econômica para a América Latina, estava quase isolado. 2 fatos foram decisivos nesse momento: a posição do Brasil, que após certas vacilações iniciais tomou vigorosamente a defesa da Comissão Econômica para a América Latina, depois que sua delegação recebeu um cabo pessoal do presidente Getúlio Vargas, e a atitude resoluta do México. Junto com o Chile, esses 2 países organizaram a resistência até provocar uma mudança total. Algumas semanas depois fui saudar no Rio o presidente Vargas, acompanhado de Celso Furtado. Poucas vezes em minha vida tive um diálogo tão preciso e categórico. Em breves palavras expressou-me o presidente a razão de sua atitude e a necessidade de um órgão independente em mãos latino-americanas. Havia nestes assuntos em torno do presidente brasileiro um grupo de jovens economistas aos quais eu não conhecia e com os quais comecei então uma amizade inestimável: Roberto de Oliveira Campos, Cleanto de Paiva Leite, Rômulo de Almeida e Miguel de Osório de Almeida. Suspeito que eles tiveram alguma intervenção em tudo isto. O caso do México foi um tanto dramático. Era secretário da Fazenda o licenciado Dom Antônio Carrillo Flores, que me havia honrado com sua amizade de tempos atrás. Convidou-me uma noite à sua casa para jantar com Alberto Baltra e Oscar Senac, da delegação do Chile, que lutavam afanosamente para salvar e consolidar a Comissão Econômica para a América Latina, a espanhol. Havia, além disso, um funcionário, de cujo nome não quero me lembrar, que tinha em suas mãos um documento. O secretário convidou-o a lê-lo depois do jantar. Terminada a leitura, o licenciado Carrillo Flores pediu a opinião dos assistentes. Baltra e Senac reagiram vivamente, porque no texto se propunha a fusão da Comissão Econômica para a América Latina com outro organismo que havia malogrado toda a sua potencialidade. Minha argumentação foi muito mais breve, pois aquele documento, que se supunha vir do funcionário que o apresentava, era exatamente igual ao que algumas semanas antes eu havia rejeitado, de forma categórica, em Washington em inglês,
em uma reunião semelhante, embora de composição muito diferente. Tão logo o secretário Carrilo Flores se inteirou por mim dessas circunstâncias, tomou o papel das mãos daquele funcionário, rasgou-o violentamente e atirou os restos atrás do sofá em que estava sentado. Com isso definia-se a atitude do México e selava-se o apoio que este país vem dando indefectivelmente à Comissão Econômica para a América Latina. Tudo isto pode ser dito agora ao olhar retrospectivamente o tempo transcorrido. E é preciso contá-lo porque sua significação não é apenas episódica e circunstancial. A Comissão Econômica para a América Latina foi combatida com afinco porque significava um pensamento independente, embora sempre responsável. Isso teve e continuará tendo um valor considerável na América Latina. A Comissão Econômica para a América Latina contribuiu para abrir novos rumos graças a que pôde gozar dessa independência cuja primeira manifestação foi a de abordar com sentido crítico as teorias econômicas formuladas nos grandes centros industriais. Cada pensamento e cada ideia que nos venha destes, por brilhante que seja, deve ser examinado criticamente e submetido à análise para certificar-se se está de acordo com as condições latino-americanas. No que a mim respeita, creio já ter meus 30 e tantos anos de não conformismo. E digo isto porque a depressão mundial foi para mim uma grande lição e porque algo daquela experiência se introduziu depois na obra da Comissão Econômica para a América Latina. Eu acreditava em tudo aquilo que os livros clássicos dos grandes centros haviam me ensinado. Acreditava no livre câmbio e no funcionamento automático do padrão ouro. Acreditava que todos os problemas de desenvolvimento se resolviam pelo livre jogo das forças da economia internacional ou da economia interna. Mas quando veio a Grande Depressão Mundial, aqueles anos de ansiedade me levaram a ir desarticulando passo a passo tudo o que me havia sido ensinado e a lançá-lo fora. Era tão grande a contradição entre a realidade e a interpretação teórica elaborada nos grandes centros, que a interpretação não apenas resultava inoperante quando era levada à prática, mas também contraproducente. Nos próprios centros afundados na grande crise mundial fez-se presente em contrapartida essa contradição e a necessidade de explicá-la. Surgiu então John Maynard Keynes, mas ao pouco caminhar descobrimos também na América Latina que o gênio de Keynes não era universal, mas sim que suas análises se cingiam aos fenômenos econômicos dos grandes centros e não levavam em conta os problemas da periferia. Seria de seu interesse que a mim foi dado, depois que as circunstâncias adversas antes aludidas me eliminaram da função pública em meu país, e nos 5 anos anteriores à minha incorporação à Comissão Econômica para a América Latina, dedicar quase todo o meu tempo a pensar em minha experiência e no que me haviam ensinado, para tratar de encontrar alguma explicação aos problemas econômicos de nossos países. Por isso encontrei de imediato um campo muito propício na Comissão Econômica para a América Latina, onde encontrei um grupo de jovens que, se bem não haviam tido oportunidade como eu de passar por aqueles acontecimentos adversos dos anos 30, nem por aquela frustração teórica, também haviam se tornado não conformistas por via intelectual, por um processo de raciocínio. Encontramo-nos assim reunidos. Eu havia recolhido na vida muitas dúvidas que trazia dentro de mim com algumas novas ideias, e encontrei-me com outros homens que haviam chegado a essas mesmas dúvidas por um processo intelectual. E pusemo-nos a trabalhar juntos na obra da Comissão Econômica para a América Latina, começando pela interpretação teórica, pela análise da realidade latino-americana, sem preconceitos, fazendo o campo raso deles para tentar interpretar nossos próprios fenômenos. Assim chegamos em nossos primeiros relatórios a falar da industrialização. Assinalamos aquela debilidade congênita da periferia para reter parte ou todo o fruto de seu progresso técnico. Tudo isso com grande oposição doutrinária. Fizeram-nos toda classe de argumentos para provar que nossos números eram ruins ou não estavam consideradas as variações de qualidade ou os produtos. No entanto, as críticas são nestes momentos muito menores do que as que tivemos ao dar nossos primeiros passos. Também penetramos no campo do comércio internacional para fazer ver que considerar o mundo como uma unidade homogênea era um gravíssimo erro, que era impossível estimar de igual para igual os grandes centros desenvolvidos e os países produtores de artigos primários, que a proteção aduaneira tinha nos grandes centros um efeito completamente distinto do que nos países periféricos. Nestes últimos a proteção nos levava, dentro de certos limites, ao equilíbrio exterior e, em contrapartida, acentuava nos grandes centros as disparidades da demanda internacional em prejuízo de nossos países. Não podia, pois, aplicar-se o velho conceito de reciprocidade na política comercial e era necessário buscar outro novo e compatível com a realidade dos países em desenvolvimento. Assinalamos, da mesma forma, que era impossível compreender o fenômeno da inflação ou o fenômeno do desequilíbrio exterior sem considerar a fundo os fatores estruturais. Por pôr em dúvida a política anti-inflacionária corrente atribuiu-se-nos de forma errônea que pensávamos que a inflação era essencial para o desenvolvimento econômico. A política anti-inflacionária tem que integrar-se dentro de uma política racional de desenvolvimento econômico e não ser um elemento alheio a essa política.
finalmente, insistimos em que em nossos países não se podia pretender reproduzir o processo histórico da evolução capitalista dos grandes centros, que no processo de desenvolvimento latino-americano havia características completamente distintas que exigiam uma política consciente e deliberada para atuar sobre as forças do desenvolvimento, que o livre jogo das forças econômicas não levava à solução de nossos problemas de justiça social. E dessa convicção veio também a surgir a ideia do planejamento do desenvolvimento econômico, que ao princípio se tomou como um desígnio nosso de concentrar no poder do Estado toda a direção da atividade econômica privada. Não se via nisso a expressão de um conceito novo que se vai desenvolvendo da mesma forma nos grandes países de evolução capitalista. Com efeito, também eles consideram agora indispensável atuar de forma racional e deliberada sobre as forças econômicas para chegar à aceleração da taxa de crescimento e alcançar uma justiça distributiva cada vez maior. Tudo isto tem sido a heterodoxia da Comissão Econômica para a América Latina. Menciono, e não se tome como jactância, porque creio que tivemos um enorme privilégio e é que os governos nos deixaram fazer e não interferiram nunca em nossa evolução intelectual. Acaso o fizeram porque se reconhecia implicitamente que, não sendo nossa secretaria uma entidade executiva, mas sim uma entidade de análise e estudo, de assessoramento, de apresentação de novas ideias e fórmulas, era necessário dar-lhe uma grande margem de independência. Em uma organização que tem responsabilidade executiva, a secretaria se vê obrigada a seguir em cada um de seus passos, e é natural que assim seja, a determinação dos governos e da maioria deles ou da totalidade, conforme seja o regime da entidade em questão. Não se concebe que a secretaria avance intelectualmente além da posição em que os governos se encontram em um momento dado. Em contrapartida, a Comissão Econômica para a América Latina, que não é uma entidade executiva, pôde avançar continuamente além do que significava a posição dos governos que a constituíam. E isso é o que lhe deu sua força intelectual, o que lhe permitiu avançar, lançar ideias novas que logo foram discutidas, adotadas ou rejeitadas por eles. Mas o essencial é que essa característica de independência intelectual tem sido de fundamental importância e espero que continue sendo. Mas não apenas houve apoio compreensivo por parte dos governos, mas também contamos com um grande respaldo na Secretaria-Geral das Nações Unidas. Tivemo-lo desde os primeiros tempos, desde o primeiro trabalho da Comissão Econômica para a América Latina, conforme eu assinalei ao começo destas páginas, e graças a isso podemos avançar para campos novos e, às vezes, um tanto audazes. Recordo outra anedota que não deixa de ter significação dentro de nossa obra. Houve um relatório, que nos pediu em 1954 a Organização dos Estados Americanos, o espanhol, para a famosa e fracassada Conferência de Quitandinha, no qual trabalhamos ajudados por um grupo de personalidades latino-americanas. Estava redatado em forma que hoje nos parece um tanto cheia de lugares comuns, mas que naquela época dissentia dos modos de pensar prevalecentes em certos setores. Consciente eu do que aquele relatório significava, fui ver o secretário-geral, Diane Marshall, e expliquei-lhe, durante 1 hora, o que o relatório continha. Disse-me, apresente-o você. Manifestei-lhe meu desejo de que o lesse. Ao cabo de 2 dias aprovou-o sem modificar uma vírgula. Alguém se preocupou com o conteúdo do relatório, visto que nele se falava da criação de uma organização de crédito interamericano, da relação de preços de intercâmbio, da necessidade de estabilizar os preços dos produtos primários, ideias estas e outras muito candentes então. E foi muito inquieto dizer a Marshall, este relatório vai nos trazer dificuldades. O secretário-geral respondeu, Elio. Seu autor está patinando sobre gelo muito fino, a skating on thin ice, inglês, mas apoio-o completamente. Este antecedente tem importância porque reafirma não apenas a alta qualidade de um homem e a compreensão do que significam as Nações Unidas como organismo dinâmico que faz avançar o pensamento econômico além do ritmo imposto por considerações vigentes, mas também porque esta atitude reafirmava cabalmente a política que desde o primeiro momento até hoje seguiu a Secretaria-Geral no sentido de abrir novos rumos e encorajar novas miras ao pensamento nas comissões econômicas regionais. Precisamos seguir esse caminho. Essa falsa pretensão de universalidade das teorias econômicas elaboradas nos grandes centros tem que dar cada vez mais lugar à investigação de nossos próprios fenômenos, de nossa própria realidade. Alcançamos na América Latina maturidade suficiente para encontrar soluções próprias e até para projetar em tudo nossa imagem e nosso modo de ser latino-americanos. Esta é a significação fundamental dessa independência que adquirimos. E estou certo de que haveremos de continuar examinando o processo do desenvolvimento, não apenas como um fenômeno da economia, mas também como algo que tem profunda significação social e política. Todos estamos convencidos de que os problemas não se resolverão sozinhos, será preciso solucioná-los com ação consciente e deliberada, isto é, com a introdução de uma racionalidade sistemática nas grandes decisões da política do desenvolvimento econômico latino-americano. Mas essas decisões não poderão circunscrever-se ao campo da economia.
É preciso buscar formas compatíveis com a afirmação dos direitos humanos na América Latina, que são ainda uma expressão teórica para uma grande parte da população econômica e socialmente submersa. E também temos que saber até que ponto certos instrumentos e a forma como são usados podem levar a dar a uma minoria de homens um poder ilimitado, não apenas para reger as forças da economia, mas para subordinar outros homens à sua própria vontade. No vasto processo de assimilação da técnica contemporânea que vamos empreender na América Latina, não há nada que exija a subordinação de uns homens a outros. Se isso ocorrer, será por um desvio doutrinário ou pela força dos acontecimentos. De tudo isto se discorre no trabalho que em seguida se apresenta e que leva também minha assinatura, como o primeiro elaborado na Comissão Econômica para a América Latina, a espanhol, não apenas por ser o último, mas por sua própria natureza. Como era de se esperar, está provocando uma polêmica saudável. Em boa hora que assim seja, pois é preciso dar conteúdo à discussão sobre o desenvolvimento econômico e social na América Latina. O mal é que esta polêmica, poucas semanas após terem aparecido fragmentariamente estas ideias nos meios correntes de difusão, tende a tomar as mesmas formas abusivas que com tanta frequência se manifestaram na vida da Comissão Econômica para a América Latina, dentro e fora de nossos países. E, em vias de recordar episódios passados, nesta introdução que escrevo em Genebra ao correr da pena entre tarefas pesadas de outra natureza, vem ao caso que há algum tempo nos ocorreu com uma difundida revista dos Estados Unidos. Seus editores tiveram a insólita ideia de dedicar quase todo um volumoso número às ideias da Comissão Econômica para a América Latina. Mas por que ocupar-se de nós em revista tão importante, tão lida no mundo dos negócios daquele país? A razão era muito simples, como se verá em seguida, embora primeiro convenha assinalar alguns antecedentes. Uma manhã em Washington, apresentaram-se-me 2 representantes dessa revista, que manifestaram ter lido minuciosamente nossos trabalhos. E assim era, de fato, a julgar pelas considerações que faziam e pelas perguntas que me formulavam. Finalmente, pensei comigo mesmo, teremos uma apresentação séria e imparcial de nossos trabalhos nos Estados Unidos. Mas comprovei pouco tempo depois que não se corrige facilmente certa ingenuidade, pois no artigo falsearam-se completamente nossas ideias. A razão era manifesta. Tratava-se de um primeiro ataque vigoroso contra a política de cooperação econômica ao desenvolvimento econômico e social da América Latina que auspiciava a nova administração dos Estados Unidos. E o ataque seguia esta técnica, e essa política baseia-se nas ideias da Comissão Econômica para a América Latina, e as ideias da Comissão Econômica para a América Latina são, sob todos os pontos de vista, desprezíveis, são ideias de um político oportunista e socializante. Para demonstrá-lo, faz-se uma série de afirmações capciosas em que se desfiguram de forma incrível as mesmas ideias que os representantes da revista haviam comentado corretamente em nossa conversa. Naturalmente que não é possível pensar em réplica alguma na revista em questão, mas sim em publicações acadêmicas de circulação muito limitada. Algo assim já está acontecendo com as ideias expostas no trabalho que aqui se apresenta. Por isso celebro muito que o Fundo de Cultura Econômica, a Fundo de Cultura Econômica, espanhol, tenha se decidido a publicá-lo. Conseguiu-se assim um meio muito sério de difusão em toda a América Latina, que permite neutralizar a apresentação errônea ou fragmentária de nosso pensamento. Já me chegam a Genebra alguns recortes de jornais e revistas em que, além daquela finalidade, comprovo que meu trabalho serve para toda a sorte de juízos e interpretações. Para algumas pessoas de fora, minha afirmação de que a América Latina poderia aumentar consideravelmente seus investimentos de capital comprimindo o consumo dos grupos de alta renda é prova suficiente de que a solução do problema do desenvolvimento depende fundamentalmente de nosso próprio esforço. E isto é verdade, mas é uma verdade parcial e incompleta, pois também afirmo que, sem uma transformação da estrutura do intercâmbio exterior, seria extremamente difícil, se não impossível, a plena utilização desse potencial de capitalização para acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico. Assim, o problema deve ser enfrentado mediante uma combinação de medidas externas e internas. Por sua vez, aqueles que não querem reconhecer a necessidade ineludível de realizar grandes transformações na estrutura econômica e social dos países latino-americanos encontram em meu trabalho algumas considerações em que sustentar seus preconceitos. Mencionam assim o que digo sobre o estrangulamento exterior da economia, aduzindo que é aí onde se encontra a única razão fundamental de nossos males. Espero que a leitura paciente destas páginas permita compreender cabalmente o pensamento aqui exposto dentro e fora de nossos países. Mas nem tudo é questão de raciocínio. Há posições irredutíveis, fechadas para todo esforço de compreensão. Saiu-se a combater-me novamente com aquela tese inveterada do livre jogo das forças econômicas como elemento propulsor do desenvolvimento. E o mais penoso para mim é que esta incompreensão dos fenômenos do desenvolvimento econômico e social se manifesta mais em meu próprio país do que em qualquer outra república da América Latina. A confusão de ideias é ali lamentável. Não se quer ler, não se quer pensar,
continuam se repetindo conceitos obsoletos do século XIX sem vigência alguma com a realidade atual. Confunde-se planejamento com aquele dirigismo centralista que, tendo sido improvisado na década de 30, adquiriu depois formas espúrias e doentias, sem nenhum objetivo sério de planejamento racional. E até quem pretende dar lições nestas matérias cai no erro inexcusável de considerar que as projeções do desenvolvimento, instrumento indispensável de planejamento, constituem prognósticos sobre o que vai acontecer na economia, confusão que certamente não se admite mais nos primeiros anos universitários. A polêmica é ingrata neste plano, mas de todos os modos haverá que enfrentá-la, pois é indispensável o esforço de esclarecimento. Nós, os economistas, temos que chegar à opinião pública, discutir com os homens políticos e os dirigentes sindicais. Porventura, estas minhas páginas facilitem essa tarefa. Se assim fosse, teriam cumprido seu propósito e justificariam o esforço do Fundo de Cultura Econômica, espanhol, que muito agradeço, de colocá-las ao alcance dos leitores de língua castelhana. Raul Prebisch. Genebra, 1º de julho de 1963.